Você já parou para considerar como o entendimento adequado do gênero textual é fundamental para você ter uma boa interpretação da escritura? Você já parou para perceber como a não consideração do gênero na hora que você está interpretando pode te levar a interpretações frustradas, a promessas falsas, ou mesmo a interpretações tolas do texto? Fica comigo que o Hermenêutica 101 está só começando. Bem-vindo de volta ao Hermenêutica 101, eu sou o João Nelson. Hoje nós estaremos falando sobre gêneros textuais. Esse tema é um tema importantíssimo para a gente poder ter um entendimento bem mais apurado da escritura. Mas antes da gente falar sobre gênero, deixa eu te fazer um pedido. Primeiro, se inscreve aí no canal, deixa a sua curtida, compartilha, ativa o sininho para que você fique ciente quando novos vídeos estiverem sendo postados e você continue aprendendo aqui com a gente. Bom, quando a gente fala de gêneros textuais, é importante primeiro perceber que existe uma certa má compreensão acerca dos gêneros. Normalmente, quando a gente pega alguns dos livros de hermenêutica, se não a maioria deles, a gente vai descobrir que o entendimento deles de gênero é um entendimento, de certo modo, ultrapassado. Eles não têm uma atualização linguística a respeito do gênero e, por isso, eles consideram apenas um aspecto do gênero e não todos os aspectos que são importantes para a gente ter uma real interpretação adequada quando levando em consideração o gênero. Por exemplo, você vai pegar livros de hermenêutica e você normalmente vai ver uma distinção de gêneros normalmente ligado à narrativa, profecia, carta, epístola. No entanto, quando a gente fala de gênero, gênero é algo mais específico. Gênero ele não é algo tão lato assim somente. A gente precisa de uma consideração mais pontual sobre gênero para que nós possamos ter as nuances adequadas daquilo que ele diz respeito. Então, o que é gênero, afinal? Como que a gente, primeiramente, descreve ou conceitua gênero? Bom, gênero, ele é a gramaticalização do contexto cultural. O que significa dizer que o gênero é a gramaticalização do contexto cultural? Significa dizer que o gênero, ele é a materialização textual do contexto social. Então, tudo aquilo que está englobado no contexto social, ele é materializado textualmente através do gênero. Isso traz para nós algumas implicações importantes que a gente precisa saber. A primeira delas é que o gênero, ele sempre é alvo-orientado. Ele sempre tem um objetivo para o qual ele é voltado. Ele nunca é simplesmente algo solto. Ele é algo que surge ali da experiência das relações e ele tem um objetivo específico a cumprir. Além disso, o gênero, ele é uma espécie de envolvimento ativo, proposital daqueles falantes que são membros da cultura. Os membros da cultura, eles não tomam um gênero textual específico quando eles lançam mão dele de uma forma simplesmente aleatória. Você não vai, por exemplo, numa padaria e, por acaso, sem saber, sem consciência, você lança mão de um gênero de compra e venda e você usa ele para você ter aquelas relações de troca de bens e serviços ali. O gênero, ele na verdade é um envolvimento ativo proposital. Além disso, o gênero, então a gente pode resumi-lo como as coisas são tomadas quando se deseja realizar algo com a linguagem. O gênero, então, é aquilo que representa como as coisas são tomadas quando se deseja realizar algo com a linguagem. Então, quando eu quero realizar algum tipo de papel com a língua, eu uso um determinado gênero. A gente vai aprender, na verdade, que os gêneros, eles não se restringem, inclusive na escritura, ao número que nós normalmente vemos nos livros de hermenêutica. Na verdade, eles vão se expandir muito mais. Agora, é importante também nós considerarmos, quando nós falamos de gênero, que quando nós identificamos um tipo textual, um gênero textual, uma epístola, uma historiografia, uma narrativa, na verdade, nós estamos identificando o propósito do texto dentro da cultura. Lembra que gênero ele é alvo-orientado, ele tem um objetivo a ser alcançado, ele também é algo de envolvimento ativo. Então, o gênero, ele é utilizado com um determinado propósito dentro da cultura. Isso permite com que o leitor ele entenda como aquele tipo de comunicação que é feita através daquele gênero deve ser lida e interpretada. Então, quando a gente fala de gênero, nós queremos então dizer que
quando um autor bíblico lança mão de um gênero específico, ele já está dando para nós as regras do jogo. Ele já está dizendo para nós o modo como ele quer ser entendido, a forma que ele deseja ser lido, e isso é determinante na hora da interpretação, porque ele de fato está com um alvo específico a ser atingido. Ele quer realizar um tipo de comunicação pela qual ele deseja ser compreendido, e ele lança mão do gênero textual específico que ele coloca lá, para que nós já tenhamos as diretrizes ou os caminhos específicos para nós entendermos ele corretamente. Um exemplo disso, quando um autor bíblico ele lança mão de uma epístola para se comunicar, pensando aqui no macrogênero, nós vamos já saber o que é isso, ele na verdade está nos dirigindo os nossos olhos e o nosso entendimento para que nós já saibamos o modo como ele quer se comunicar, o modo como ele quer ser entendido, o modo como ele quer ser interpretado. Basicamente isso é o conceito de gênero, então. É como as coisas são tomadas quando se deseja realizar algo com a linguagem, de tal forma que, quando um gênero específico ele é adotado por um autor bíblico, ele já manifesta o propósito que ele tem em mente, fazendo com que os leitores ou os seus ouvintes, eles já percebam como esse autor quer ser entendido e quer ser lido. Agora a gente precisa entender que, quando a gente fala de gênero, nós temos pelo menos dois polos para se falar. Nós temos os macrogêneros e nós temos os microgêneros. Os macrogêneros normalmente são aqueles que nós já vemos nos textos de livros de hermenêutica. Por exemplo, nós temos historiografias, como os evangelhos, nós temos epístolas, como as epístolas de Paulo, como Colossenses, Filipenses. Nós temos cartas, que é algo mais privado, como a carta de Paulo a Timóteo, a Tito. Nós temos o gênero proverbial, tem aí o livro de Provérbios na Escritura. Nós temos narrativas, como um gênero maior. Nós temos poesia, como Salmo. Isso são macrogêneros. É algo bem mais robusto, bem mais complexo, com bem mais elementos, e que dentro desses macrogêneros, muitas vezes se comportam microgêneros. E o que são os microgêneros? Microgêneros são algo bem mais específicos, com uma nuance bem mais prática ou bem mais realizacional. Por exemplo, como microgêneros, nós temos compra e venda, nós temos a fofoca como espécie de microgênero, nós temos a contação de história, entrevista, uma exposição que está contida inclusive dentro de um macrogênero epístola, muitas vezes, o microgênero exortação, que também muitas vezes está contido dentro de um macrogênero epístola, um microgênero advertência e por aí vai. O importante é que você perceba que quando nós falamos de gênero textual, nós não podemos simplesmente nos ater aos macrogêneros, mas também aos microgêneros que aparecem dentro do processo de comunicação. Agora, como que a gente descobre ou identifica um tipo de gênero literário, né? Como que a gente faz para identificar um tipo de gênero? O gênero ele pode ser identificado pelo menos de 3 modos. O gênero, você vai identificá-lo pelo modo em que ele se assemelha a outros textos do seu tipo. Ele vai cumprir pelo menos 3 elementos. O primeiro elemento é a co-ocorrência de um grupo contextual particular. Nós falamos aqui alguns exemplos de microgêneros. Nós vimos aqui a fofoca, nós vimos aqui a compra e venda. O que você vai perceber quando nós falamos do primeiro elemento, que é a co-ocorrência de um grupo contextual em particular, é que os seus elementos contextuais, eles vão aparecer normalmente sempre dentro do mesmo grupo e eles vão se repetir em parâmetros, em contextos particulares, sempre da mesma forma, ou com pequenas diferenças de nuances. A co-ocorrência de um grupo particular, então, é o primeiro elemento para você identificar o gênero. Uma das formas que você pode identificá-lo mais adequadamente é considerando o contexto situacional ou a utilização situacional da linguagem, que nós chamamos na linguística sistêmica funcional de registro. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre registro ainda mais para frente. Então fica ligado no canal, não perde, porque esse conceito ele é muito importante para você ter uma boa abordagem na sua interpretação. O segundo tipo de elemento para você identificar o gênero é o texto encenado ou a sua estrutura esquemática. Os gêneros,
eles possuem uma estrutura esquemática previsível. Quando a gente fala, por exemplo, de carta no Novo Testamento, você já vai ter em mente aqui uma noção de como a estrutura esquemática de uma carta do Antigo Oriente, lá do período do primeiro século, ela se comportava. Quando a gente fala de uma literatura proverbial, você também já tem em mente mais ou menos alguns elementos estruturais, esquemáticos, que já vão aparecer dentro daquele tipo de literatura. Ou seja, desde o início, nós como leitores, nós como ouvintes, já temos uma ideia do todo, uma vez que os gêneros eles possuem esses padrões de estrutura esquemática bastante previsíveis. Os gêneros, eles desenvolvem expressões linguísticas através de um número limitado de estágios funcionais, ocorrendo numa sequência particular. O que eu quero dizer com isso? É que existe uma dada estrutura, uma determinada estrutura, com elementos pertencentes a elas, com estruturas pertencentes a elas da linguagem, que vão estar relacionadas com cada tipo de gênero. Deixa eu exemplificar. No microgênero compra e venda, você vai ver normalmente uma estrutura padrão ali, que na maioria das vezes ela vai estar aparecendo, como cumprimento, boa tarde, o pedido, você tem tantas coisas, eu quero comprar. A venda, tenho, custa tanto. A pessoa diz, eu pago tanto, aqui está o troco, a resposta, até mais, até mais. Você tem elementos estruturais desse esquema que pertencem a esse microgênero, que se repetem nessa co-ocorrência contextual, que é o elemento número 1, que fazem com que seja previsível para nós que ali está havendo uma relação de compra e venda, e nós entendamos como que aquela compra e venda quer ser entendida, quer ser lida na hora que ela é manifestada como uma comunicação através de um autor. O terceiro elemento são os padrões realizacionais no texto. O modo como essas estruturas esquemáticas elas representam o gênero é aplicado na linguagem. Então, as escolhas de palavras vão variar de acordo com a estrutura esquemática. As escolhas de modos verbais vão variar também, muitas vezes, de acordo com uma dada estrutura esquemática. Além disso, as colocações de palavras, elas vão também variar de acordo com cada estrutura esquemática. Ou seja, existem palavras que elas vão tender a aparecer habitualmente num tipo específico de estrutura e gênero. Por exemplo, você não vai chegar num hospital e ouvir alguém dizendo: doutor, aplique nele uma bola na trave porque o goleiro chutou para escanteio. Não faz parte do mesmo tipo de ambiente, do mesmo contexto. Não existe aqui uma gramaticalização do contexto na linguagem. Quando você chega no hospital, esse tipo de linguagem não faz sentido. Ela faz sentido onde? É um jogo de futebol. No hospital seria: doutor, aplique nele uma injeção porque ele está doente e carece do medicamento tal. Aí faz mais sentido. Palavras específicas e suas co-ocorrências, suas colocações, elas tendem a aparecer num tipo específico de gênero por conta dessas estruturas esquemáticas, por conta dessa contextualização da cultura na linguagem, que é o gênero. A relação, então, dos usuários da língua com esses padrões de realização no texto são quase na totalidade inconsciente. Os gêneros, eles habitam já o imaginário das pessoas. Você não precisa muitas vezes, para entender que um gênero está presente, na maioria dos casos, especialmente pensando em vida cotidiana, lançar mão de um pensamento reflexivo e parar para pensar: peraí, eu estou na padaria, o padeiro me ofereceu pão. Será que ele quer que eu chute uma bola na luz? Você não acontece isso. Inconscientemente já você traz esses elementos esquemáticos previsíveis e já percebe que ali está numa relação de compra e venda. É certo que aquele que se comunica, ele meio que inconsciente, conscientemente, ele ativamente se propõe a utilizar um gênero para sua comunicação, para ele ser entendido, porque é a forma que ele deseja ser entendido. Mas da perspectiva do leitor e dessas relações dentro da linguagem, a manifestação do gênero, ela é quase que na sua totalidade inconsciente. Então vamos revisar quais são os 3 parâmetros para você identificar o gênero. Primeiro, para identificar um gênero, você tem que considerar a sua co-ocorrência de um grupo contextual particular. Você vai ver que contextos situacionais específicos, eles vão aparecer co-ocorrentemente nos mesmos tipos de gênero. Quando você analisa o registro, você percebe isso com mais clareza. Segundo,
O texto encenado, o texto que é apresentado, ou a sua estrutura esquemática específica, ela também nos ajuda a identificar o gênero. O gênero, ele é previsível desde o começo, porque ele possui estruturas esquemáticas particulares de si mesmo. Cada gênero possui as suas estruturas particulares, com poucas variações nas suas estruturas. Terceiro, são os padrões de realização no texto. Quando um gênero ele aparece em determinado texto, ele possui palavras específicas que são correspondentes àquele gênero. Colocações das palavras umas com as outras vão ter uma relação muito específica com relação àquele gênero, de tal forma que elas tendem a aparecer habitualmente num dado tipo de estrutura, num dado tipo de gênero. Basicamente é isso que nós precisamos aprender inicialmente sobre gênero. Hoje, a gente apenas iniciou os nossos estudos sobre isso. A partir do próximo vídeo, nós vamos estar agora aplicando para entender um pouco sobre cada tipo de macrogênero e microgênero que aparece na Escritura, para te ajudar a interpretar melhor a Bíblia. Fica comigo até a próxima. Valeu, galera!